Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje está imperdível, mas antes da aula começar, teremos o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, que possamos aprender mais de Ti, que Tu possa iluminar a nossa mente, os nossos corações, para ouvir essa lição e essa palavra. Abençoa todas as pessoas, Pai, que estão passando por alguma dificuldade. Tem de misericórdia. É no nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço. Amém. A lição de hoje é a lição de número 9, a Igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus falou pouco, mas o suficiente, tanto sobre a igreja no seu sentido amplo e global, como também no sentido de uma igreja local. O ensino e o que o Novo Testamento declara são suficientes para compreender o assunto e aceitar a orientação neotestamentária. No primeiro tópico, iremos falar sobre o fundador da igreja. A igreja de Cristo não foi criada por homens, o próprio Cristo foi o seu fundador. Em Mateus capítulo 16, nos versículos 13 a 19, você vai encontrar mais especificamente falando sobre isso. Com pública profissão de fé de Simão Pedro, onde ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, estava aí iniciada a edificação da igreja. Quando Pedro fala essa frase a Jesus, daí entendemos que a igreja haveria de começar quando Jesus pede isso a Simão Pedro, pois ele fala: estava iniciada a igreja. Sobre esta pedra, a rocha, que é Jesus Cristo, aceito e professo como Filho do Deus vivo, Simão Pedro foi o primeiro tijolo da construção, sempre sobre a rocha. Ele deixa isso bem claro em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, onde fala: Cristo é a pedra viva, a principal da esquina, a principal pedra angular. Para os crentes, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para os desobedientes, os não crentes que não fazem parte do edifício da Igreja de Cristo, e os crentes professos, assim como Simão Pedro, são pedras vivas, edificados como casa espiritual. Então daí Jesus ele pede a Pedro para apacentar as ovelhas, para que desse momento em diante crie-se um modelo onde a igreja, que no caso são as pessoas, se reúnam, sejam cuidadas, sejam edificadas por um líder, no caso a figura do pastor. O próprio Jesus já tinha dito: eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. Então Jesus dá essa missão a Pedro, para Pedro iniciar a igreja de Jesus Cristo, tendo como fundador o próprio Jesus Cristo. E no tópico 2 iremos falar sobre a missão e responsabilidade da igreja. É missão da igreja triunfar sobre a morte, em todos os seus aspectos, proclamando Cristo como Filho do Deus vivo. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. O texto que está em Mateus capítulo 16 e verso 18, que fala: o Hades era o reino dos mortos, sem especificar a diferença entre o céu e o inferno. Poderia ser considerado como o além. Não deixa de ter o seu significado, de ser o lugar dos mortos. Então Jesus afirma que suas portas não prevalecerão contra a sua igreja. Mas como? Como isso há de acontecer? Então a igreja tem essa responsabilidade de levar Jesus, que é a luz, levar esse Cristo, esse Filho do Deus vivo para as pessoas, para que essas portas do inferno não prevaleçam, para que as pessoas que estão em trevas
venham para a luz, conheçam esse Jesus Cristo que transforma, que é vida, que é rio de água viva para quem está na escuridão, para quem está precisando realmente ter essa mudança de vida, perdão. Então, a missão e responsabilidade da igreja é levar esse Cristo para que as pessoas venham para a luz. E nesse tópico iremos falar sobre a expressão local da igreja. Da igreja triunfante ou glorificada faremos parte na eternidade. Da igreja militante já fazemos parte, ainda que não possamos conhecê-la em toda a sua amplitude. E da igreja local é privilégio de cada discípulo de Cristo fazer parte. No Novo Testamento, a palavra igreja é aplicada em 3 sentidos. A igreja como conjunto de todos os salvos sobre a face da terra, mais de 10 vezes. A igreja triunfante, ou seja, a reunião dos salvos na presença de Deus, apenas algumas vezes. E a igreja como instituição local, com seus membros, seus oficiais e a sua disciplina, quase 100 vezes. Então a igreja, como essa expressão local, ela se organiza socialmente ali na comunidade onde ela está inserida, e ela tem essa vamos dizer assim, essa função, né, de organizar o seu corpo com seus membros, com liderança, e dentro dessa expressão de localidade, trabalhar naquele local especificamente para que vidas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser transformadas. Mas não podemos esquecer que tem essa organização que foi instituída, né? Quando você lê o livro de Atos, você vai ver toda a organização, como os apóstolos organizavam a igreja. E nesse tópico iremos falar sobre os oficiais da igreja. Ainda que o nome não apareça como tal, a implicação de suas atividades no encargo desse serviço leva-nos a crer que o primeiro oficial a surgir na igreja local foi o diácono. Você vai encontrar em Atos, capítulo 6, dos versos 1 a 7. E temos que entender que a igreja, naquela época ali do Atos dos Apóstolos, ela estava crescendo muito, o número de convertidos. E a igreja de Jerusalém enfrentou um problema administrativo, ou seja, os apóstolos cuidavam da oração e do ministério da palavra, ou seriam absolvidos pelos cuidados das necessidades materiais dos membros da igreja. Então estava prestes a se dividir, por conta de muitas tarefas para que os apóstolos dessem conta dessas tarefas. Então eles tinham que se organizar com esse modelo. Então o que foi que aconteceu? Qual foi a solução que veio? A escolha de 7 homens de boa reputação, de boa fama, cheios do Espírito Santo e competentes, administrativamente cheios de sabedoria para cuidar do serviço material da igreja. Os apóstolos continuariam no ministério da oração e da palavra. Em lugar da divisão iminente, o resultado foi o crescimento da igreja. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, dos versos 8 a 13, Paulo apresenta as qualidades para o diaconato e sugere uma prática saudável, uma prova experimental antes da efetivação. A palavra diácono no original tem um significado de alguém que presta serviço a outro, na qualidade de servo, nunca de senhor da igreja. É um servo a serviço da igreja, cuja recompensa é um lugar honroso e muita confiança na fé de que há em Cristo Jesus. E o oficial a surgir no Novo Testamento a seguir é o pastor, que é o nome que aparece poucas vezes no Novo Testamento. E os apóstolos, testemunhas oculares de Jesus e de seus contemporâneos, ao passar do tempo foram desaparecendo e dando lugar à nova denominação, também designada como bispo e ancião. 3 designações para 3 aspectos da função pastoral.
Bispo é aquele que superintende, administra as atividades. O ancião ou presbítero é aquele que goza de respeito e de credibilidade para aconselhar. E o pastor é aquele que apacenta o rebanho dos fiéis, cuidando de suas necessidades espirituais. Então notamos que no texto de Atos, capítulo 20, dos versos 17 a 38, se tem três termos e as três funções para as mesmas pessoas. Paulo manda os anciões e pede que cuidem de todo o rebanho, função pastoral. Afirma que foram constituídos bispos e que devem apacentar a igreja de Deus. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 7, e em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9, estão mencionadas as qualificações e os pré-requisitos da função do pastor. Em Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 a 20, Jesus aparece andando no meio das suas igrejas e segurando os pastores na sua mão direita. Então está aqui, esse tópico ele foi um pouco extenso porque ele explica todas as funções dos oficiais da igreja. E o próximo tópico iremos falar sobre o governo e a disciplina da igreja. Tendo a autoridade suprema de Cristo e reunida em seu nome, a própria igreja é soberana nas suas decisões, pela participação democrática e consciente de todos os membros presentes. O governo da igreja local é, primeiramente, cristocêntrico, pois Cristo é a autoridade máxima na igreja, onde os seus discípulos se reúnem, promete estar entre eles. Tendo a autoridade suprema de Cristo e reunida em seu nome, a própria igreja é soberana nas suas decisões, pela participação democrática e consciente de todos os membros presentes, e não pode haver autoridade maior, nem ingerência, nem interferência de outra igreja. O que pode haver são bases de cooperação por identidade de propósitos e para a soma de esforços. Então, a igreja e o seu governo, a disciplina dela, vemos aqui no tópico que ela é soberana, as suas decisões são tomadas entre seus próprios membros, claro que democraticamente e conscientemente. Então esse é o governo e a disciplina da igreja. E nesse tópico iremos falar sobre a relação da igreja com o Estado e a liberdade religiosa. É dever do Estado assegurar a plena liberdade religiosa e é dever dos crentes orar pelas autoridades e obedecer-lhes, a menos que contrariem as leis de Deus. Cremos numa igreja livre. Em Mateus, no capítulo 12, dos versos 15 a 22, a história do cristianismo ensina que sempre que houve ingerência de um sobre o outro, houve prejuízo, e ambos se deturparam. Não se confundem. Um exerce a autoridade na esfera humana e temporal, e o outro na esfera espiritual. São dois reinos, o deste mundo e o de Deus. Coexistem entre as criaturas de Deus, ambos são ordenados por Deus e são responsáveis diante dele. Então, já havíamos visto no capítulo anterior que não há governo que não haja sem ser a permissão de Deus. Você vai encontrar isso em Romanos, capítulo 13, do verso 1 a 7. Já em caso de conflito, porém, quando o poder civil tentar coibir a esfera espiritual, a primazia sempre será de Deus. É dever do Estado assegurar plena liberdade religiosa e é dever dos crentes orar por suas autoridades. Então, essa relação de Estado e igreja, temos que ter essa separação e também temos que ter a nossa liberdade religiosa. Não se deve exercer a coação religiosa sobre qualquer indivíduo, sobre qualquer pretexto. O próprio Deus respeita e responsabiliza o livre-arbítrio com o qual criou cada ser humano. Cada pessoa é livre para professar sua crença de acordo com a sua consciência, desde que não fira a liberdade e os direitos dos outros. Então, é como um ditado diz, o seu direito acaba quando o do outro começa. Então, temos que respeitar essa liberdade
da religiosa, né? E também temos que ter essa separação entre relação da igreja com o Estado. E é isso aí, estamos chegando ao final da aula de hoje e a nossa conclusão fala que ao que já foi dito, convém acrescentar um aspecto importante, o da atitude da igreja para com os necessitados, os desfavorecidos da vida. A compaixão cristã foi ensinada por Jesus e de modo especial na parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas capítulo 10, dos versos 25 a 37. E esse amor ao próximo tem como alvo primeiro os domésticos da fé, os irmãos em Cristo. Temos definida a religião pura e imaculada como sendo a atitude positiva para com os necessitados. Em Mateus 25, Jesus, ao ilustrar o juízo final, enfatiza a atitude para com os necessitados. Então, concluímos a lição de hoje também entendendo que é dever da igreja cuidar dessas pessoas, né? Cuidar de vidas, levar também um pouco da misericórdia e da compaixão que Cristo sempre teve para com as pessoas em seu ministério. Então, como também fala em Mateus, quando atendemos a um desses pequeninos, né, que está nu, com fome, com sede, está precisando de ajuda, ao próprio Cristo atendemos como Ele nos ensinou e como Ele nos mandou fazer. Então, como igreja, devemos entender que temos que ter mais amor por vidas e por pessoas. E o nosso pensamento de hoje, ele fala que o discípulo de Cristo tem o privilégio de poder ser membro da igreja de Cristo. Então esse pensamento aí para você meditar na sua semana, pensar um pouco mais e também colocar em ação. Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Para você que gostou da aula, vai lá, dá aquele like, né? Dá aquele joinha. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Também você pode acessar as nossas redes sociais, ou o Instagram ou o Facebook. E eu desejo a você que ficou conosco nessa aula que você tenha uma semana abençoada no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família. Que Deus possa fazer grandes maravilhas na sua vida. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau!